Bem, irmãos, nós estamos aguardando um pouco. Às 20 horas estaremos iniciando o estudo Apocalipse, capítulo 11. Muito bem, irmãos, nós vamos começar o estudo em Apocalipse, capítulo 11. Vamos iniciar o estudo da palavra do Senhor. Capítulo 11 trata sobre as duas testemunhas e a sétima trombeta. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças por essa noite, pelo tempo que o Senhor nos concede para darmos a tua palavra, darmos continuidade, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos guardado, nos cuidado, nos dado o privilégio, ó Deus, de podermos participar desse tempo, ó Deus, de estudar a tua palavra, conhecer mais da tua verdade, ó Deus, e sermos enriquecidos com a tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a meditar no texto sagrado e aprendermos mais, ó Deus, com a tua santa verdade. Nós te oramos e nós te suplicamos, ó Deus,
Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Apocalipse capítulo 11, o texto trata sobre as duas testemunhas da sétima trombeta. E como nós já falamos anteriormente, esse capítulo ele encerra a terceira sessão do livro. A primeira sessão, nós já vimos o capítulo 1 ao capítulo 3, depois a capítulo 4 ao capítulo 7, e a terceira sessão é o capítulo 8 ao capítulo 11, onde cada sessão nós temos um tratamento desde o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, em 7 partes, 7 movimentos, o livro do Apocalipse vai descrever esse período entre a primeira e segunda vinda. E aqui nós estamos no encerramento dessa terceira sessão, quando mais detalhes são trazidos, ensinados pelo Senhor, né, sobre essa consumação, porque o capítulo 11 termina com uma consumação. Né? Lembrando um pouco que a terceira sessão do capítulo 8 e o capítulo 9, nós vimos as 6 trombetas, né? A abertura do sétimo selo, ela proporciona a abertura das trombetas, né? Há um paralelo entre aqui, porque o sétimo selo abre a sequência de trombetas, né? E as 4 primeiras trombetas foram tratadas no capítulo 8, verso 7 ao 13, quando se fala sobre juízos sobre a criação. A quinta trombeta, já chegamos no capítulo 9, verso 1 ao 12, quando nós temos ali uma atuação maligna para promover tormento, né? E ali se fala sobre gafanhotos que são enviados para agirem contra os ímpios, né? Especialmente verso 3 e verso 4. Então, perceba que depois da sexta trombeta, o capítulo 9, verso 13 ao verso 21, a atuação maligna para promover guerras, né? Então, assim que o texto nos apresenta, né? O capítulo 9, verso 13 ao 21. No capítulo 10, nós temos o texto que fala sobre o anjo forte e o livrinho. O capítulo 10 tem como pano de fundo ali, nós já vimos o Salmo 29, Ezequiel capítulo 2, capítulo 3 e Daniel capítulo 12. Basicamente, nós vimos que Apocalipse 10 ele repete a estrutura do Apocalipse 7, porque nós tivemos 6 selos e depois tivemos como que um interlúdio, né, uma seção entre o sexto e o sétimo selo. E a mesma coisa acontece aqui quando nós vamos tratar das trombetas, né? Então, há um interlúdio do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14, né? Antes, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, também se repete aquilo que aconteceu com os selos, né? A gente começa a perceber aquilo que no livro do Apocalipse como os selos, as trombetas e mais à frente, quando nós veremos as taças, são quadros simultâneos, né, que vão nos apresentando mais um aprofundamento, mais um ensino da parte do Senhor sobre o mesmo cenário, o mesmo período, né, em que Deus está derramando os seus juízos, né, na história da humanidade. Vimos que o capítulo 10 é o oposto do que ocorre no capítulo 9, uma descrição de eventos que estão acontecendo simultaneamente, mas o capítulo 9 inicia com uma estrela que caiu do céu, né, a referência a Satanás, a queda, né, e descreve os sofrimentos dos que não servem a Deus, nos moldes das pragas do Egito, né, a queda de Satanás. E o capítulo 10 é exatamente o anjo carregado de glória, uma referência a Cristo. Ele vem, ele é forte, ele desce dos céus e desce para convocar as pessoas à vida, né, para trazer a salvação. Essas duas cenas são descritas nos evangelhos. Em Lucas 10, 18, diz que Cristo na terra, ele via Satanás caindo do céu. Cristo desce do céu para trazer vida. Isso que nós aprendemos em João, capítulo 1. Né? E esses capítulos eles estão como que simultâneos. Mas quando nós chegamos ao capítulo 11, nós temos o texto, especialmente do verso 1 ao verso 14, né, encerrando essa sessão
essa terceira seção, que trata de duas testemunhas, né? E elas são chamadas para medir o santuário. Veja a primeira parte do texto, verso 1 ao verso 14, se fala sobre as duas testemunhas e dentro dessa estrutura maior, o verso 1 ao verso 2 é um chamado para uma medição, né? Veja aí o texto, Apocalipse 11, verso 1 e verso 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas desde lá do átrio exterior do santuário não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, o chamado para medir, né, isso não é algo novo na Escritura, porque no Antigo Testamento se fala essa prática, né? É interessante porque nós falamos na introdução do estudo desse livro que muitas coisas podem parecer obscuras para nosso entendimento se nós partirmos do pressuposto de que elas não existem na Escritura, de que o Senhor jamais falou um tipo de linguagem ou usou dessa maneira de se comunicar com o seu povo. Mas os estudiosos do Antigo Testamento, eles sabem o que o Senhor já havia falado, já havia ensinado o seu povo por meio disso, né? Há uma ideia no Antigo Testamento de que medir é exatamente a ideia de separar aquilo que é santo daquilo que é profano. Se mede porque o ensino que está sendo trazido Deus conhece quem é o seu povo e Deus rejeita aqueles que são descartados. Então, nós temos essa ideia lá em Ezequiel capítulo 40, verso 5, Ezequiel 42, verso 20, e Zacarias 2, verso 1. Esses textos falam sobre essa medição, sobre separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então, quando nós chegamos em Apocalipse 11, diz que há uma medição com uma vara para medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Então, essa parte, ele está tendo uma visão e a visão que ele vê a estrutura do templo e ele mede apenas uma parte. Todo o templo não vai ser medido, apenas uma parte. É como o Santo dos Santos e o lugar santo. Mas, na realidade, juntamente com o símbolo, diz o significado, porque eles estão... O que está sendo medido é os adoradores que estão no santuário. Esses adoradores, os verdadeiros servos de Deus, eles são medidos, eles são conhecidos pelo Senhor. O Senhor conhece e separa o seu povo, reconhecendo que eles são justificados em Cristo, que eles são salvos e eles são os verdadeiros adoradores. Mas há uma parte que não é medida. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça. Porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Uma parte do santuário, ela não é medida, essa parte do santuário, ali estão aqueles que não adoram o Senhor. O átrio exterior, o que haviam várias partes, inclusive uma das partes onde os gentios poderiam entrar, o pátio externo, e a estrutura da antiga aliança é usada como símbolo para um novo conceito. O conceito é que aquela estrutura do ato exterior representa agora aqueles que não estão em Cristo, que não estão perto do Senhor, que não estão adorando, eles não são medidos. Eles não são protegidos pelo Senhor, eles não são separados pelo Senhor e para o Senhor. E essa linguagem em Apocalipse, nós já vimos isso antes, mas toda vez que Apocalipse falar sobre 42 meses e 1.260 dias, é uma linguagem lá de Daniel, que faz referência entre o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a metade da última semana de Daniel. Esse átrio exterior ele não vai ser medido, porque por 42 meses os gentios pisarão a cidade santa. A cidade santa, que é uma referência a Jerusalém, mas aqui em Apocalipse 11, Jerusalém é o símbolo de um mundo que rejeitou o Senhor.
Vai ficar claro à luz do versículo 8. Porque Jerusalém rejeitou o Senhor, os judeus rejeitaram o Senhor, e aí o Senhor está usando Jerusalém como símbolo de todo o mundo ímpio, todos aqueles que rejeitam o Senhor. Jerusalém é chamada de Sodoma, Jerusalém é chamada do Egito, porque ela faz referência a todos aqueles que rejeitam o Senhor. Eles pisarão a cidade santa. A ideia é de que o mundo vai penetrar, né, com esses conceitos contrários à vontade de Deus, vai penetrar neste mundo e o mundo vai absorver esses ensinos. A crença pagã, todos os conceitos perversos, ele vai penetrar no coração daqueles que não têm o Senhor, vai penetrar no coração de Jerusalém, que é o símbolo de um mundo corrompido. A figura é como a ideia de uma conquista, né? Essa figura percorre o capítulo 11, é como se um exército penetrasse numa cidade, pisasse a cidade, uma ideia de uma conquista. Mas o que está acontecendo literalmente é que o mundo está conquistando corações das pessoas que não têm o Senhor. Os conceitos mundanos, as práticas mundanas estão penetrando e conquistando o coração das pessoas, assim como um exército que penetra uma cidade. A medição em Apocalipse 11, verso 1 e 2, quer dizer que Deus conhece os seus adoradores, que estão próximos a eles. Esses são medidos. Mas Deus conhece também quem está de fora, os ímpios. Esses não são protegidos, esses são pisados pelos conceitos do mundo, eles são tragados, eles são engolidos. Os conceitos penetram nos seus corações, os ideais de vida que não procedem do Senhor, e as pessoas são absorvidas por esses ensinos contrários à vontade do Senhor. Essas duas testemunhas, agora o Senhor fala sobre duas testemunhas que são levantadas por 1260 dias. Verso 3 ao verso 6. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Toda a sessão aqui, verso 3 ao verso 6, tem como pano de fundo o profeta Elias e também Moisés. Porque aqui se faz referência àquele que tem autoridade para fechar os céus. Nós vamos ver no verso 6. Como também Moisés, no verso 6, que diz para transformar água em sangue. Veja que não é literalmente Moisés e Elias as duas testemunhas, mas as duas testemunhas, aqui temos uma alusão a Zacarias capítulo 4. As duas testemunhas representam a igreja do Senhor, mas o pano de fundo é a narrativa sobre Elias e sobre Moisés. A igreja é como Elias e a igreja é como Moisés, instrumento de Deus para abençoar aqueles que ouvem a voz do Senhor, mas também por meio da igreja, quando aqueles que não querem ouvir o Senhor rejeitam a proclamação da igreja, essas pessoas começam a ter problemas com o Senhor. O Senhor, ele deu autoridade à igreja, às duas testemunhas, para profetizar durante 1260 dias, durante o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A igreja é descrita como duas testemunhas, como dois candeeiros. Essa figura das duas testemunhas é como que a proclamação da igreja ela é suficiente. É uma linguagem jurídica para dizer que a proclamação da igreja ela é suficiente para condenar aqueles que não recebem o Senhor. A proclamação da igreja testifica a glória de Deus, testifica a verdade de Deus, e o juízo é trazido sobre aqueles que não confiam no Senhor, que não acreditam na verdade de Deus, que é testemunhada suficientemente por duas testemunhas, aquilo que era para se estabelecer a verdade diante de um tribunal judaico. A igreja nesse período não está em glória, e por isso o texto diz que ela está vestida de pano de saco. A igreja não tem o reconhecimento e a glória neste mundo.
A igreja padece, sofre, é rejeitada, é humilhada pelos homens que não conhecem o Senhor, mas é ela que tem autoridade para proclamar. O Senhor, ele, ao ressuscitar o Senhor Jesus, em Mateus 28, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o Senhor envia a igreja, ide, fazer discípulos de todas as nações. O Senhor recebe a autoridade e dá autoridade à igreja, as duas testemunhas, para nós proclamarmos. Aqui nós temos um texto que trata sobre a missão da igreja. A missão, porque nós recebemos a autoridade do Senhor para proclamar a glória de Deus perante os homens. O verso 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Nós somos como as duas oliveiras, é uma referência aqui a Zacarias, capítulo 4. Nós estamos diante do Senhor, diante daquele que governa a terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos a testemunha fiel, né? O Senhor Jesus é a testemunha fiel e a igreja tem os mesmos, assimila esses atributos do Senhor. Nós somos chamados pelos adjetivos que são atribuídos ao Senhor. Nós somos também a testemunha fiel, o candeeiro, a luz do mundo. Por meio da proclamação, nós falamos da glória de Deus, da salvação, da vida. Nós estamos com pano de saco, mas estamos em pé diante do Senhor para falar da sua glória. Tamanha a autoridade da igreja, que nós somos descritos como Moisés e Elias. Versículo 5. As duas testemunhas emitem fogo contra os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Perceba que a igreja proclama a verdade do Senhor. E aqueles que rejeitam a proclamação do Senhor, eles trazem condenação para as suas próprias vidas. Aqueles que pelejam contra a proclamação da igreja, contra a igreja, eles têm como adversário o próprio Deus, eles têm problema com o Senhor. E por isso essa linguagem de que a igreja proclama, ela, por meio da proclamação da igreja, traz vida e traz destruição. Vida para aqueles que se arrependem e conhecem o Senhor, mas fogo que devora os inimigos contra aqueles que não se arrependem e se humilham diante do Senhor, diante da proclamação poderosa da igreja. A igreja é medida. Se alguém pretende lhe causar danos, juízo cai sobre a sua própria vida, porque o Senhor mediu a igreja, o Senhor conhece quem é o seu povo, quem são os seus. Se alguém fizer dano à igreja, esse deve morrer. Esse é merecedor do juízo, da ira de Deus, porque ele está pelejando contra a igreja que testemunha daquele que é fiel, daquele que é o Senhor. As duas testemunhas, o versículo 6 diz que tem autoridade contra os ímpios. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Alusão ao episódio de Elias, em que os céus se fecharam diante de um povo ímpio, diante de um povo que não quer ouvir a vontade do Senhor. A igreja é semelhante a Elias e é semelhante a Moisés, porque o texto diz que tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. A igreja proclama, o mundo a rejeita, e pragas, aquilo que foi derramado no Egito, as 10 pragas, o juízo de Deus no tempo de Elias, quando não se derramou chuva, volta-se a acontecer entre a primeira e a segunda vida. Se nós já chegamos aqui no capítulo 11, nós vimos já uma série de flagelos e pragas sendo derramadas. Aqui nós temos a explicação por que essas pragas e esses flagelos acontecem. É
Porque, do mesmo modo, quando o mundo rejeitou, o Egito rejeitou a pregação de Moisés, a pregação da igreja, a palavra do Senhor, porque o mundo rejeita a palavra do Senhor, Deus envia pragas e flagelos como um sinal de que a ira de Deus vai visitar a humanidade, visitar aqueles que não conhecem o Senhor. A igreja proclama, ela tem autoridade durante esses 1.260 dias, os 42 meses, e aqueles que não se arrependem, eles verão uma visitações parciais da ira de Deus nesses flagelos, que indicam que algo pior ainda está por vir. Os flagelos, eles assustam os eventos dessas visitações de ira, ainda que a humanidade tente buscar explicações em tantos outros episódios, explicações naturais para esses eventos. Mas, em última causa, o Senhor diz que é Ele quem determina que esses flagelos sejam enviados, porque o mundo não se arrepende diante do Senhor. Deus visita o mundo com esses flagelos em vários momentos da história, chamando a humanidade para se arrepender diante do Senhor. O que nós vemos no verso 7 ao verso 10 é a guerra que a besta faz contra as duas testemunhas, contra a igreja. Especialmente o que vai acontecer momentos antes da vinda de Cristo, como essa guerra em que já existe do mundo contra a igreja, uma guerra ideológica, ideais diferentes, ensinos diferentes, ensinos que se chocam, cosmovisões que se chocam. Mas haverá uma aparente vitória desse mundo ímpio diante da igreja. O verso 7 ao verso 10 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá e matará as testemunhas. Então, mais adiante, quando chegarmos lá em Apocalipse capítulo 20, o livro ele vai desenvolver mais sobre esses versos aqui. Mas aqui já anuncia que haverá um curto momento em que Satanás será solto para fazer grande destruição aqui na terra. A besta, ela vem do abismo para... Satanás já milita contra a igreja, já luta contra a igreja, mas momentos antes da vinda de Cristo, ele fará uma guerra e ele vai conseguir matar a igreja. Não é que não haverá mais crentes na terra, mas que a igreja vai morrer como instituição. A igreja vai passar dias diante de um mundo tão ímpio que vai ser proibido se pregar o evangelho. A igreja não poderá se reunir. A igreja não poderá mais proclamar a mensagem do evangelho. Porque o mundo vai matar a igreja como instituição. Satanás vai aumentar a sua luta contra a igreja de tal modo que a igreja vai ser silenciada. Ele passa a descrever, no verso 8, o cenário de morte da igreja. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A cena que se descreve para falar sobre a morte da igreja é como se essas duas testemunhas fossem assassinadas e elas ficassem com os corpos estirados em uma praça em Jerusalém. Mas perceba que Jerusalém é o símbolo, assim como Sodoma é o símbolo de um mundo caído, como o Egito é o símbolo de um mundo caído. Jerusalém passa a ter essa figura porque os judeus estão perseguindo a igreja, porque os judeus perseguiram o Senhor. Então, a figura é que o mundo vai presenciar a morte da igreja, os corpos estirados diante do mundo, que é representado por Jerusalém, aquela que perseguiu
o Senhor. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Perceba que a questão é uma questão mundial, não se trata apenas do que acontece em uma cidade, porque isso é contemplado por todas as tribos, todo mundo que odeia a igreja e que vê os seus corpos estirados na praça. Mas se faz a comparação, né, entre os 3 anos e meio com os 3 dias e meio. Esse tempo é um tempo muito curto, comparado com o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é um tempo mais longo. Momentos antes da segunda vinda de Cristo, nós temos esse intervalo curto, 3 dias e meio, para descrever que é um tempo curto comparado com o tempo da pregação do Evangelho. Perceba a descrição de como o mundo odeia a igreja, porque o mundo, ao contemplar a morte da igreja, é descrito como um adversário que, ao matar os inimigos, eles não permitiam nem mesmo que os seus corpos fossem sepultados. Mesmo depois da morte, de um cadáver estar exposto, o mínimo que se faria era permitir o sepultamento. Mas tamanho é o ódio que eles não permitem nem o sepultamento desses corpos, para descrever o quanto o mundo odeia a igreja. Na realidade, o silêncio da igreja é motivo de festa. Quando isso aconteceu, o verso 10 diz: os que habitam sobre a terra, veja, todos os habitantes da terra, se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A morte das 2 testemunhas da igreja é motivo de festa, é motivo de comemoração, porque a proclamação do Evangelho confrontava os ideais desse mundo, confronta a cosmovisão caída, um ideal de vida que é contrário à vontade do Senhor. De fato, o texto nos fala como esses homens, o homem sem Deus, ele se sente ao não se arrepender diante do Evangelho. O Evangelho para ele é uma palavra que traz tormento, que incomoda. Por isso o mundo tem ódio contra a igreja, contra a proclamação da igreja, e por isso o mundo ele vai se alegrar quando a igreja morrer, quando a igreja for sepultada, a igreja silenciada como instituição. Assim como em algumas nações, hoje a igreja está morta, ainda que existam pessoas, como na China, que adoram o Senhor. A igreja não pode publicamente pregar o Evangelho, a igreja não pode abertamente se reunir, porque o Estado sepultou a igreja. Haverá isso mundialmente, momentos antes da vinda de Cristo, e as pessoas vão se alegrar, porque a igreja vai ser proibida de pregar o Evangelho. As pessoas vão realizar festas, trocar presentes por esse grande evento que eles tanto queriam, tanto ansiavam, a morte da pregação do Evangelho, das verdades bíblicas. O mundo vai se alegrar diante da morte dessas 2 testemunhas. Mas a partir do verso 11 se descreve do que sucede isso, e a igreja ela é ressuscitada, não mais para proclamar, porque depois desse evento que sucede a segunda vinda de Cristo e o julgamento do dia final. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram a voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos
contemplaram. A igreja é ressurreta como a ressurreição de Cristo. Ele está falando desse encontro, a igreja sendo arrebatada, indo à presença de Deus. Esse mundo agora não mais vai ver a igreja como uma instituição que proclama para a salvação. Eles celebraram a morte da igreja e eles não mais terão a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho. O verso 3 diz sobre o terrível juízo sobre os inimigos. A igreja é arrebatada, levada aos céus. E naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Neste terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai e eis que sem demora vem o terceiro ai. As 7.000 pessoas mortas é exatamente um paralelo com o que acontece com Elias. Os 7.000 que são preservados, que não dobraram o joelho diante do Baal. Aqui nós temos 7.000 ímpios sendo mortos, visitados pelo juízo do Senhor. Mas ainda não é a condenação final. Porque a 7ª trombeta é o terceiro ai, é o evento final. Como é comum em Apocalipse, alguns quadros são estabelecidos e à medida que o livro vai avançando, ele vai entrando mais em detalhe. As cenas não são mostradas completamente, mas partes de cada cena. Agora, no verso 15 ao verso 19, ele fala sobre a 7ª trombeta. Descrição desse evento final. O 7º anjo tocou a trombeta e ouviu no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. O 7º anjo tocou a trombeta, a sinalização de que o dia final chegou, de que o Senhor, a proclamação de que ele veio, ele derrotou os seus inimigos, ele que é o rei de todo mundo. Mas a proclamação aqui do anjo, as vozes fortes do céu, é reconhecendo essa consumação de todas as coisas. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Agora todo joelho está prostrado diante do Senhor. Não há inimigo mais sem ser punido diante do Senhor. E aí passa a descrever os 24 anciãos, a reação deles. Eles que representam toda a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Não se fala sobre Deus que és, que era, que há de vir, porque ele já veio. Ele é e ele era, ele é eterno. Ele assumiu agora com grande poder, agora ele venceu e derrotou todos os inimigos, todos os opositores, todos aqueles que lutaram contra a igreja e tentaram silenciar a igreja. Na consumação ele vem e a igreja canta reconhecendo o domínio do Senhor. A igreja, num dado momento, suplicou ao Senhor e pediu para que o Senhor viesse trazer justiça para a terra. Apocalipse capítulo 6, verso 10, ele diz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui nós temos a resposta a esse clamor da igreja que está nos céus. O Senhor traz a justiça, o Senhor traz o juízo sobre os ímpios, o Senhor traz a consumação. O verso 18 descreve muito bem isso quando fala sobre a ira dos homens e a ira de Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. As nações tiveram ira para com o Senhor, para com a sua igreja. Elas se enfureceram. A linguagem é muito semelhante ao Salmo 2, quando descrevem
a ira dos homens contra o Senhor Jesus Cristo. As nações se enfureceram, elas têm ira contra Deus, elas têm ira contra o seu povo. Porém, nesse momento, elas terão que lidar com a ira de Deus. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para serem julgados todos os ímpios que já morreram e agora terão que lidar com a condenação eterna, com algo muito mais terrível do que qualquer problema que nós podemos enfrentar aqui nesta vida. Nós ficamos chocados e abalados quando nós vemos pragas, flagelos, catástrofes, problemas na história da humanidade. Mas o que nós precisamos entender é que tudo isso são sinais e anúncios parciais da grande ira de Deus que vai ser derramada sobre aqueles que não reconhecem o Senhor como Deus e Rei de toda a terra. Também o Senhor vem para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. O Senhor vem para dar recompensa graciosa. Tudo que temos é pela graça de Deus, mas o Senhor graciosamente decidiu recompensar, derramar bênçãos, aquilo que Calvino chamava do galardão de recompensa graciosa. O Senhor vai derramar sobre o seu povo neste dia, sobre aqueles que são justificados pela graça no Senhor. Eles serão abençoados com o galardão. E para destruir os que destroem a terra, o Senhor, nesse dia, ele vai visitar e vai destruir, vai levar eles para a condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre. Veja como o Senhor descreve aqueles que são os inimigos da igreja, eles são os destruidores da terra. Eles podem defender e proclamar que eles querem fazer o bem para a humanidade, para a sociedade, mas na realidade eles são adjetivados pelo Senhor como aqueles que querem destruir a terra, aqueles que destroem a terra, aqueles que fazem maldade para com a criação do Senhor. E aí, meus irmãos, o capítulo 11 se encerra com uma descrição bem resumida do que é a eternidade com o Senhor. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Símbolos de Êxodo 19. E ali a arca que representa a presença de Deus, o adentrar a presença de Deus, o santuário ser aberto, a parede de separação agora ser tirada e nós podermos adentrar totalmente, plenamente, para o gozo da eternidade. Ali a igreja desfruta. Se aqueles que lutam contra a igreja, eles são destruídos pelo Senhor, para a igreja do Senhor, o santuário é aberto, a porta é aberta e nós entraremos para gozar da presença eterna do Senhor. Veja que o capítulo 11 não vai detalhar muito sobre isso, porque vai se descrever isso mais detalhadamente em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, sobre esse adentrar da igreja na presença do Senhor. Chegamos ao fim do capítulo 11 e o que nós podemos extrair, meus irmãos, darmos de conclusões e aplicações para as nossas vidas. Primeiro, nós podemos refletir um pouco sobre a igreja, sobre o que é a igreja diante do Senhor. O Senhor diz que Ele mede a igreja, que Ele conhece a igreja, que Ele protege a igreja. O Senhor nos conhece. O Senhor nos leva para dentro do Santo dos Santos. Nós estamos no santuário. Essa linguagem é para falar como nós, ao estarmos em Cristo, nós podemos ter livre acesso ao Senhor. Não existe nenhuma barreira em nossa comunicação. Onde quer que nós estejamos, nós estamos dentro da presença de Deus, no mais íntimo da relação com o Senhor. Nós somos cuidados, nós somos amados, nós somos protegidos.
Isso é quem nós somos. Mas o texto também fala sobre a nossa vocação, a nossa missão. Nós somos como Moisés e Elias durante esse tempo entre a primeira e segunda vinda e temos a autoridade do Senhor e uma vocação de sermos instrumentos de proclamação, de falarmos da verdade do Senhor perante um mundo de trevas. Nós somos o candeeiro em um mundo obscurecido pelos seus próprios conceitos e ideais. Nós temos a missão de falar da verdade de Deus, da graça salvadora em Cristo Jesus, da depravação dos homens em seus conceitos e ideais, seus projetos, a parte da vontade de Deus. Nós temos a missão de proclamar a verdade de Deus para aqueles que se arrependem, entrem em aliança com o Senhor e o céu seja aberto para eles. Nós também temos a missão de proclamar a mensagem de Deus para aqueles que se rebelam contra o Senhor, tenham que desfrutar, tenham que sofrer o céu ser fechado para eles e eles sofrerem o juízo do Senhor por terem rejeitado. Nós somos as testemunhas do Senhor. Nós testemunhamos a glória de Deus, a verdade de Deus perante o mundo caído, o mundo de trevas, o mundo que odeia a palavra de Deus, que odeia a verdade. Esse texto também descreve quem é o mundo. O mundo, com seus conceitos guiados por Satanás, eles agem para enganar as pessoas. O mundo engana e é enganado. E progressivamente ele caminha na história como ódio contra a igreja, até que esse ódio transborde nesse momento em que o mundo vai matar a igreja, vai silenciar a pregação da igreja e vai celebrar quando a pregação da palavra não puder mais existir. O mundo não quer paz com a igreja, o mundo não quer o bem do Senhor, o bem da igreja, o mundo quer celebrar o silêncio, quer promover festa com o silêncio da pregação do evangelho, da verdade sendo pregada. O mundo quer se alegrar com a morte da pregação do evangelho. Mas nós temos uma esperança, meus irmãos, de que haverá uma consumação. Quando Deus vai destruir todos aqueles que não se arrependeram diante do Senhor, destruir os ímpios, e vai abençoar o seu povo, vai levar o seu povo para o mais íntimo da sua presença, vai nos dar galardão, vai nos dar o maior de todos os benefícios, que é adentrarmos a sua presença e nos deleitarmos mais de perto, contemplarmos face a face o Senhor, usufruirmos da glória da sua presença. Apocalipse 8 ao 11 encerra a terceira sessão do livro. E também lembramos que existem dois agrupamentos no livro. Apocalipse do 1 ao 11 é o primeiro agrupamento. E ele se encerra aqui. E agora nós, a partir do capítulo 12, nós iremos ver uma descrição mais da guerra espiritual que está por trás daquilo que acontece aqui na Terra. Esse é o foco da sessão do capítulo 12 ao capítulo 22. Agora nós temos mais 4 sessões dentro desse grande ajuntamento, grande agrupamento do capítulo 12 ao capítulo 22. E se assim o Senhor permitir, na próxima semana nós estaremos estudando o capítulo 12. Que o Senhor Deus nos abençoe, que sejamos consolados e confortados com a esperança da glória e encorajados a saber da nossa missão e da nossa vocação como igreja para servir e proclamar a verdade do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. E o que te pedimos, ó Deus, é que o Senhor aplique a tua verdade aos nossos corações e nos use, ó Deus, como instrumento para proclamar a tua verdade, para que vidas sejam abençoadas pela proclamação do Evangelho, para que o céu seja aberto, ó Deus, e vidas possam contemplar a esperança da glória, Deus, em uma vida de comunhão na tua presença. Isso é o que nós te oramos e nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão.